Estavam com saudade? Nós também! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Talk. E hoje nós vamos falar sobre moda infantil. Vamos falar muito sobre isso. Também vamos tirar algumas dúvidas sobre as campanhas publicitárias. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com toda a sua família. Carol, como surgiu a ideia de criar o ateliê moda infantil e por que foca em acessórios? Boa tarde, pessoal. Me chamo Carol, sou proprietária do ateliê moda infantil. Obrigada pelo convite, meninas. Então, o ateliê ele surgiu através de uma necessidade em 2021, mais precisamente, quando meu filho, na época da pandemia, início da pandemia, ele participou de uma agência de publicidade online. E meu filho não conseguia se destacar dentro dessa agência porque ele não gostava da moda blogueirinho. Então, eu precisava transformar os looks do meu filho em algo que chamasse atenção. E foi aí que eu tive a ideia de produzir acessórios para o meu filho. E depois de produzir os acessórios para o meu filho, eu comecei a chamar a atenção de outras mães de menino que não encontravam negócios legais e diferentes para os meninos e elas me pediram para passar a fabricar. Foi daí que veio o ateliê da moda infantil e por isso que meu foco é em acessório. A gente sempre escuta os adultos falarem que empreender é difícil e tal. É difícil mesmo? Olha, empreender é bem difícil. Eu já estou nesse ramo há quase 8 anos e o mercado ele muda muito. A gente trabalha com muitas mudanças, não só de tendência quanto estações. Então, realmente é uma fase bem difícil, porque o empreendedor ele sempre precisa estar estudando e buscando por novidades no mercado para não ficar esquecido. Eu vi no Instagram do ateliê muitas crianças nas campanhas. E é você que escolhe? Como funciona a seleção dos elencos? Sou eu que escolho. Então, na verdade, com a Fashion Runway, a gente tem um projeto onde eu passo para a Cláudia as necessidades e o que vai ser a campanha que vamos lançar. Dentro dessa necessidade, ela me passa os perfis e juntas a gente escolhe e analisa as crianças. Depois que essas crianças são analisadas e escolhidas, cada criança passa por uma avaliação individual, onde eu entro em cada perfil, um por um, analiso aquela criança e vejo aonde aquela criança vai entrar dentro do meu projeto com os acessórios que eu preciso. É por isso que eu digo que cada criança ela é escolhida com muito carinho e cada coleção é pensada exclusivamente para vocês, porque não adianta, né, vocês participarem de uma campanha e depois não gostar do processo. Gente, eu já participei de uma seleção. Ai, era tudo muito lindo. A seleção era de Natal, então tava cheio de coisinha vermelha com dourado. Ai, gente, as pulseiras são lindas, o cordão também, cheio de estrelinha. Muito lindo. E é muito legal as campanhas, né? Tá sempre dando oportunidade para rostos novos. Você é um seguidor do Super Talk? Vai estar passando aqui embaixo o Instagram da Moda Ateliê, Moda Infantil. E aí, quem sabe na próxima campanha você não participa? Mai, antes de falar sobre moda, eu vi que a Safira está em uma das campanhas do Ateliê Moda Infantil. Conta pra gente essa experiência. Oi, tudo bem? Eu sou a Mai, sou mãe da Safira. Juntas nós estamos lá no perfil @SafiraGaldino. Foi muito legal, porque foi o meu primeiro contato com a Carol. Eu lembro que foi num editorial que teve lá no centro do Rio. E eu lembro que a primeira coisa que ela falou pra mim quando viu a Safira lá ai meu Deus, coitada dessa criança, vai passar o dia todo aqui na rua. A Safira com um sapato caríssimo que eu comprei. Jogando bola. E eu querendo brigar com ela, porque ela tava com sapato novo jogando bola. Porque a Safira, quase sempre, vocês sabem, passa o dia todo lá comigo. Esse foi o primeiro contato da Carol e da Safira, né? Juntas. E aí, depois de lá, a gente estreitou laços. Ela gostou do trabalho da Safira. E hoje a Safira já faz trabalho fixo, né? Mensal pro ateliê da moda infantil. Mai, além das campanhas, como você incorpora a moda no dia a dia da sua filha? Ela gosta de escolher as próprias roupas? A Safira, na verdade, desde muito nova, sempre gostou de se vestir sozinha.
E, pra ser honesta, ela sempre foi muito melhor nisso do que eu. Desde muito pequena, ela tinha um pouco mais de noção de cores, combinações do que eu. E, na verdade, eu costumo dizer que, geralmente, nesse meio, é sempre a criança se adaptando à mãe, né? E eu acho que foi um pouco ao contrário com a gente. Foi eu me adaptando à Safira, que sempre gostou muito de moda. Então, assim, ela sempre gostou muito de se vestir sozinha. Óbvio que, às vezes, né, eu entrava, tentava ajudar, colocava 2 opções na cama, ela poderia escolher entre as 2 opções, porque tinha dia que ela queria sair com uma blusa da Ladybug, uma meia da Peppa Pig, não dava certo, a gente sabia que não ia dar certo desde pequenininha, né? Ela sempre gostou de se vestir, ter essa autonomia. Mas a Safira, ela gosta muito de incorporar no dia a dia mesmo as coisas que ela gosta de usar, né? Pulseira, brinco, ela é louca do brinco, a Carol morre de rir. Faz coleção, Safira, não vai ter um brinco, não vai ter um brinco. Adoro um brinco. Ela esses dias até pediu pra mim pra abrir o 2º furo. Falei que tá em análise. Mas ela sempre gostou muito de moda e ela incorpora muito no dia a dia. Mas assim, de forma muito, como posso dizer, muito natural, né? Eu não obrigo ela a usar nada e ela vai usando conforme ela gosta. Aproveitando o gancho da Mai, meninas, e vocês? Por aí, vocês também que se arrumam sozinhas ou é a mãe de vocês que ajuda no look e na produção? A minha mãe, tipo, ela tem um gosto dela e eu tenho o meu gosto, entendeu? É meio diferente. Entendi. Aí vai pela opinião da sua mãe que prevalece, entendi. Tipo, eu gosto de usar calça e saia. A minha mãe gosta de usar short. A minha mãe gosta que eu use short e blusa. Ah, mas tudo depende de onde você vai, né? Sim, sendo que teve uma roupa que eu queria usar. Aí ela não deixou, entendeu? E você, Rebeca? Ué, não tem aquele provador que a gente foi fazer lá na Ilha de Goiás? Então, eu queria usar essa roupa, mas minha mãe não deixa. Mas tem um motivo, com certeza. É só por causa que eu queria ficar em casa, entendeu? Só por causa disso. Entendi. Você queria usar roupa em casa? Mas aí não dá, né? Não dá. E você, Rebeca, conta pra gente. Então, a maioria das roupas eu que escolho, né? Eu tenho meu gosto. Minha mãe não é que ela não tem o gosto dela, mas a maioria das coisas ela gosta do mesmo gosto do que eu. Só que algumas coisas eu acho muito brega e ela gosta. Meu Deus. Aí quando ela compra, mãe, eu não vou usar isso. Ela vai, troca, aí eu uso outro tipo de roupa pra não usar essa roupa porque eu não gosto da roupa. Me dá um exemplo do que você acha brega. Eita. Fala a Se verdade. falar que é meu lenço, eu vou ficar Não, chateada. Dá uma ideia. O que você acha brega? Assim, Pode falar, gosto é gosto. eu não Sinta-se lembro. livre. Assim, às vezes é uma coisa... Como você diz? Às vezes eu gosto de um vestido, só que ela não gosta desse vestido. Mas por estampa, por modelo, por que Por que você modelo acha e brega? estampa. Mas Minha mãe eu não por cor. acho- Minha mãe é por cor. Por cor. Porque eu só gosto de rosa. Aí não dá, aí quebra. E a cor favorita dela é verde. Nossa. Faz uma diferença. Então realmente sua mãe... Mangueira. Verde e rosa. Então, algumas roupas que ela vê, eu vi um conjunto, assim, às vezes é ela, mas que acha brega, né? Às vezes eu não sou muito eu. Eu vi uma roupa muito linda, só que ela, mas isso é de velho. Aí ela não comprou pra mim. Aí tá, eu usei outra. Mas algumas roupas, até ela, quando ela vai comprar pra ela mesma, eu acho as roupas dela brega. E eu falo na cara conflitos dela. de idade, que a gente entende. Conflitos de idade. Me diz uma coisa que você jamais usaria. Buguei, pera. Algum tipo de roupa? Ou Eu acessório? tenho, ó, eu jamais usaria uma bota branca. Eu jamais usaria Eu acho roupa de de açougueiro. bolinha. Roupa de Bolinha, poá. poá. E Poá, você? poá tá em alta, É a mesma viu? coisa. Também não Nunca gosto usaria. de coisa de... Nenhuma bolinha, nenhuma cor. Não, assim, eu gosto Tipo, de cor. Mas Não, uma bolinha bolinha só. de nenhum tipo. Nem de cor e nem Na roupa eu acho brega. acha brega. Horrível, acho horrível. Mesma coisa que ela. Eu sinto decepcionar vocês, meninas, mas Poá volta com tudo no inverno e vocês vão ver muita bolinha por aí. Sinto Natal, trazer essa Tô chamando todo decepção. mundo de brega. Em Natal, Essa brega. em Natal eu até entendo. Porque até em Natal as bolinhas eu acho fofas. e Sim, tal, legal. bolinha no Natal é diferente. Mas nas outras ocasiões não. Mas vocês vão ver muito por aí. Prepare-se para as lojas que vão trazer looks de bolinha. Muitas bolinhas, bolotinhas. Mai, o que você acha que as marcas poderiam melhorar no processo de seleção das modelos infantis? Pra ser bem honesta com vocês, eu acho que tem muitas coisas a melhorar.
nesse tempo que a Safira tá... Na verdade, eu sinto muita falta de... Porque acontece, o mundo da moda, ele é movido pelo fashion. E o fashion, ele já tem mais ou menos a forma que eles querem os modelos. Biotipo físico, tá? Então, assim, a gente tá acostumada... Eu sou nascida em 91. Então, no ano que eu nasci... o desfile de moda tava no ápice, Gisele Bündchen, Naomi Campbell. Então, assim, era o ápice da magreza, o ápice da altura, aquelas modelos muito magrinhas na passarela. E eles acabam incorporando um pouco dessas modelos fashion, acaba também nos trabalhos de foto, né? Que a gente chama de modelo comercial. Sim. E eu acredito muito que já passou da hora das marcas entenderem que nós precisamos diversificar tudo. Eu não falo só de cor de pele, tá? Eu falo de altura, eu falo de estatura, de etnia. Eu sinto um pouco de falta. A Safira sente um pouco de falta. Muitas das vezes a gente vai para um casting, tá fazendo um trabalho de moda, e ela olha em volta e fala, nossa, mas todo mundo tão igual. A gente já foi fazer um catálogo uma vez que tinha uma certa idade, tinham 3 meninas, as meninas pareciam trigêmeas, de tão iguais. Assim, eles não se deram nem o trabalho de tentar diversificar. 3 meninas tinham o mesmo biotipo, a mesma altura, e as 3 iam tirar foto para a mesma marca. Então, eu, particularmente, acredito que já passou da hora das marcas entenderem que, principalmente as infantis, né? Que a gente tá falando de crianças. Então, assim, nem sempre a criança de 10 anos veste tamanho 10. E às vezes ela não se sente representada porque coloca uma menina lá de 10 anos que veste 10, mas eu tenho 10 anos e visto um pouco mais ou visto um pouco menos. E eu queria ser representada nisso. Então eu acredito que já passou da hora deles... Uma das coisas, né, que eu acho que é mais gritante é justamente expandir um pouco os horizontes para outras etnias, outras crianças. Mai, como você vê as tendências de moda para hoje e para o futuro? Consegue dar algumas dicas do que possa bombar, né? Eu até estava conversando com a Safira ontem. Eu acredito que o futuro da moda vai ser um passo atrás. Vou explicar por quê. O ateliê deu pra gente a missão de fazer uma campanha de acessórios boho. A Safira até teve aqui na outra vez e falou um pouco sobre. Sim, e aí foi na década de 90, 80, sei lá. Ah, o boho, né? É verdade. A expansão dele foi na década de 70. E aí ela deu pra gente a missão. E aí eu e Safira, a gente tem muito dentro de nós assim. A Safira como modelo, porque hoje a Safira ela trabalha como modelo influenciadora digital. Só que com certeza com a Dani e a Júlia, elas passaram pra vocês mais ou menos esse parâmetro, conversaram um pouco sobre isso. Mas como a Safira como modelo, ela veste a marca para que você veja o caimento da roupa. Então, qual é o papel da modelo? É mais ou menos um cabide. Ela veste a roupa, veste o acessório de modo que você veja como fica nela. Sim. Quando eu levo isso para ela como influenciadora digital, ela precisa fazer com que você tenha desejo de consumo naquilo que ela tá usando. E para eu fazer que vocês tenham, digo vocês, mas no público, desejo de consumo por aquilo, a gente resolve sentar e estudar. Por isso que a Safira veio aqui e sabe falar. A Safira ficaria horas falando do boho, porque ela estudou muito sobre isso. Uhum. E aí a gente estuda muito sobre. E aí a gente estudando, ela falou, mãe, quando a Carol mandou pra gente os acessórios, falou, olha, eu tava estudando aqui e eu vi que o boho, ele tem muito dessa questão cigana, indiana. Porque o boho, como ela falou, não é uma estética. É uma escolha mesmo, né? Os boêmios antigamente usavam aquelas roupas. E os boêmios eram quem? Eram os ciganos, eram os indianos que chegavam no lugar, os hippies. E ela, menina, ela cismou que ela queria uma saia indiana. E assim, vocês já foram numa loja indiana? Não, eu nunca. Saia é caríssima, tu não tá entendendo. Eu falei, Safira, eu não vou comprar uma saia caríssima pra você. Porque você vai usar só Deus sabe quantas vezes. Porque assim, ela tem 10, vocês têm quantos anos? Tenho 10. Eu tenho 11. Não, daqui a pouco vocês não vão mais querer vestir isso aqui, vocês vão mudar de opinião. E aí eu falei, não vou entrar numa loja indiana pra comprar uma saia caríssima pra Safira, que eu não sei se depois ela vai usar. E a Safira virou pra mim e falou assim, mãe, já sei onde você vai achar. Aí eu, onde? Ela, vamos no brechó. Vocês já foram no brechó? Eu já. Você já foi no brechó? Nunca foi? Nunca. Não, vou te explicar. Caminho por quê. sem volta. Não É um caminho sem volta. Por quê? Você sabe o que é um brechó? Sei, mais ou menos. Fala o que é, então.
é uma loja de roupa que vende roupa usada, acho que é. Isso. Sim. E aí, o que acontece? Eu falei, achei dela maravilhosa. O primeiro problema foi achar um brechó onde a gente mora, porque a gente se mudou tem pouco tempo. Lá em Nilópolis, cada brechó, minha filha, que tinha, eu conhecia os buracos todos. Mas lá no Recreio eu não conhecia nada. Aí eu falei, Safira, vamos agora em busca de um brechó. E achei a saia. Adivinha quanto eu paguei na saia? 12. Não, Mais ou menos? É, mais do que isso. menos. Menos. 10. Menos. 5. R$8. R$8. A saia indiana 8. da Safira eu E se eu paguei te falar R$8. que você usou essa saia? Porque eu vi você na revista da Fashion Runner. No espalho. Acho que é aquela saia que tá lá em casa. Tá na tua casa? Devolve. Minha mãe! Então, aquela saia que você usou, enfim, que a Safira usou, ela foi R$8. E aí eu volto pra explicar pra vocês por que eu falei que o futuro da moda tá um passo atrás. Porque eu tenho visto esse consumo exacerbado de roupas regredir. Eu tenho visto cada vez mais pessoas... Eu fui nesse brechó lá onde eu achei, tava muito cheio. E assim, esse brechó que eu fui vendia brinquedo. Otávio ficou louco, me imaginou. Vendia brinquedo, vendia roupa, vendia coisas pra casa, xícara, caneca. Então, assim, eu acho que daqui pra frente, a geração de vocês, falando a longo prazo, tá bom? Não na próxima tendência que vai vir aí a primavera-verão. Mas pra frente, eu acredito que esse consumo vai voltar pros brechós. Porque é uma forma da roupa meio que rodar. Eu e a Safira, a gente sempre teve um pouco desse medo, dessa consciência ecológica. Então, assim, as roupas da Safira, por exemplo, eu dou todas. Eu não vendo e não critico quem faz, porque eu também compro. Você vê que eu vou no brechó comprar. Mas não jogo fora, não jogo no lixo, passa de primo pra primo. Isso já aconteceu com vocês? Minha mãe passa. Sim, Minha eu mãe tenho uma passa prima. pros meus primos. Eu tenho uma prima que sempre que as roupas não cabem mais em mim, eu dou tudo pra ela, ou dou pra minha irmã. Alguém que seja menor do que Então, a Safira me explicou que o nome disso é moda sustentável. Porque essa roupa que outrora ia parar num lixão, lá no Atacama, depois vocês pesquisem, essa roupa tá tendo utilidade. Porque vai pra sua priminha perder, aí vai ter uma outra menina ou outra prima, alguém que ela pode doar. Então, você faz essa roupa girar. Então, eu acho que a longo prazo... a moda ela vai girar em torno da reutilização, tem um nome, até eu tava conversando com a Carol, eu sou péssima com termos, eu estudo por causa da Safira, ela com certeza falaria melhor que isso, mas o jeans usado, ele vira uma bolsa, que vira... Upcycling, isso. Que vira um Que é jeans. Tipo assim, você pega o jeans, recorta ele pode virar várias coisas. Pode virar uma calça, bolsa, vira uma bolsa, um top, uma choker. um acessório de tênis, vira tudo. Uma pulseira, entendeu? Você E aí, recicla a peça. Você recicla a peça. Então, assim, eu acredito que a longa escala, o futuro tá nos brechóis. O pessoal vai deixar de consumir fast fashion, que a gente fala, que são essas lojas que coloca as roupas lá toda semana, você vai, e vai começar pro slow mesmo. Você vê, voltou o boho chique, que era da década de 70. Eu tenho fotos da minha mãe utilizando roupas que a Safira gostaria hoje em dia. E cada vez mais vocês vão estudando e vão ver que a moda, ela volta. Mamãe, missão da semana. Me leva no brechó. Pelo amor de Deus. Carol, é você mesmo que produz e cria os seus acessórios? E qual é a sua inspiração atualmente? Então, no início era eu mesma que produzia. Hoje eu já tenho uma equipe que trabalha para mim, né? Ao longo do tempo eu fui agregando pessoas, porque não dá para fazer tudo sozinha no tamanho que eu já tô hoje. Então, assim, o que eu faço? A peça piloto do que eu quero lançar, do que eu quero produzir, eu mesma que faço. E a partir dessa peça piloto, eu libero para minha produção e ela faz em grande escala, para estoque, para encomenda. Hoje, o ateliê, ele não tem uma pessoa de inspiração. Hoje, o ateliê, ele trabalha com tendência de moda. Então, da mesma forma que a Mai, que a Safira estudam moda, eu também estudo. Então, eu uso muitas fontes de inspiração na internet mesmo, no Pinterest e em vários outros meios. Eu sigo site de moda, blog de moda. Então, eu sempre busco a tendência e eu preciso de uma maneira
muito delicada transformar isso para o meu público infantil. Porque, como vocês sabem, nem tudo que está na moda cabe para uma criança usar. Então, eu sei que vocês, né, modelos, vocês, influencers, gostam de estar na moda. E eu preciso trazer essa moda para a idade de vocês. Vocês imaginam que um adulto usando um acessório não cabe a uma criança de 10 anos, mas eu faço com que esse acessório tenha um toque infantil e delicado para que vocês possam usar. Mas adulto também pode usar? Sim, eu tenho hoje um público de mães que compram comigo também, porque eu trabalho com uma gama de idades e de material. Hoje o meu material ele vai desde a miçanga até a semijoia. Então, assim, aquela coleção que você participou comigo no final de ano, ela tem uma pegada que sua mãe poderia usar, porque eu trabalho semi-joia, aquelas peças que você usou são banhadas. E eu também trabalho com cristal, o que pode fazer com que um adulto possa usar. Então, eu consigo pegar desde uma criança pequena, porque eu trabalho com material de segurança que não arrebenta, até a sua mãe. Então, assim, não tem uma pessoa de inspiração. Hoje, a minha inspiração é a moda, é o que está acontecendo. Mas o meu grande foco é transformar isso para você. Você não viu que essa Safira usou borrô? O borrô é uma tendência de 1970, onde os adultos usavam. E que não é uma tendência, era um estilo de vida. E eu transformei esses acessórios, esse estilo de vida, de maneira que uma criança pudesse usar. Então, assim, eu uso os mesmos materiais, como a camurça, a correntaria, o ouro velho, o prata, pedra natural, mas de maneira que você, com 10 anos, a Rebeca com 11 anos, assim como a Mai e como a sua mãe, por exemplo, possam usar. Então, fica leve e eu consigo deixar vocês na moda. A gente ama o Instagram e sempre ouve falar que precisa ter muitas postagens. É verdade? E você mesmo que toma conta do Instagram da Ateliê, conta um pouco pra gente. Essa coisa do postar todo dia, postar muito várias vezes ao dia, eu acho que hoje em dia isso caiu meio que por terra, né? Porque hoje o Instagram, ele é a sua fonte de trabalho, sim. Mas se você tem uma boa audiência, ainda que um público engajado, que você não poste todo dia, o Instagram vai reconhecer o seu trabalho, independente de você estar postando ali todo dia ou não. Como falei anteriormente, eu hoje tenho uma equipe que trabalha para mim. E eu também tenho uma equipe que gerencia a minha conta do Instagram. E como é feita a postagem no Instagram do Ateliê? Até vou puxar um gancho, Rebeca, do que a gente falou mais cedo, sobre campanha. Toda vez que eu faço campanha com a Fashion Running, em especial, que eu recebo material de foto e vídeo, eu sempre peço a Cláudia para segurar um pouquinho no envio. Sei que vocês ficam ansiosos, que vocês querem o resultado, mas eu peço para segurar. Por quê? Hoje, o ateliê ele funciona de forma estratégica. Então, toda a campanha que eu faço com a Cláudia, que eu recebo o resultado, estrategicamente eu preciso lançar para o meu público, que é o meu público VIP, que é o meu grupo do WhatsApp. Eu lanço para eles primeiro. Depois que eu lanço para eles esse produto, que essas mães que estão lá receberam em primeira mão, eu passo para minha equipe do Instagram, onde eles têm um planejamento estratégico de postagem. O que é um planejamento estratégico de postagem? Eu preciso estar falando no Instagram a mesma coisa que fala a tendência, que fala a moda. Então, se eu estou na época da Páscoa, não adianta eu falar do inverno. Eu preciso que meu feed, meu Instagram esteja falando da Páscoa. Então, esse material que eu lancei lá no grupo, eu não posso colocar no feed ainda. Eu preciso colocar a Páscoa. Então, se você entrar hoje no Instagram do Ateliê, você vai ver que tudo que tem lá conversa. Se eu tô no outono, eu tô falando do outono. São as cores de outono. Se eu tô falando do Natal, eu tô falando das cores e das fotos de Natal. Apesar da gente fazer com antecedência a campanha, eu tenho um tempo e uma organização para isso e para o feed. Se, porventura, eu libero para você o material antes de postar e você posta no seu feed antes de mim, alguém já viu antes de estar no meu. É por isso que eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência para receber o material de vocês. Não fiquem chateados. Qual é a sua dica para as outras mães que querem incentivar o estilo e a expressão das crianças? Eu acredito que o início de tudo é entender que cada criança é uma criança e cada criança se expressa de um jeito. Por exemplo, embora a Carol chamou a Safira, né, pra tá fazendo a campanha, né, de borro chique, borro, a Safira já usava algumas coisas muito antes do borro. A Safira sempre gostou muito de crochê, que crochê tá dentro das
pessoas que gostam do estilo boho chique. A Safira sempre gostou muito de lenço, que já usava lenço desde pequena, mesmo estando dentro... Então, assim, pra gente foi muito fácil, entre aspas, trabalhar isso. Então, eu acredito que as mães têm que se atentar ao estilo próprio da criança. Por exemplo, se é uma criança que não gosta de usar vestido, não adianta eu investir, de repente, numa moda que vista aqueles vestidos deslumbrantes. Sim. Se é uma criança que já prefere mais calça ou shorts, eu vou tentar estimular ela para que use aquilo que ela se sente confortável e dentro da moda. E aí entra aquela questão, né? Tem que estudar, não tem jeito. Então, se você quer trabalhar com moda, se seu filho trabalha com moda e ele precisa de você, igual eu. A Safira tem 10 anos, ela ainda não tem 100% de autonomia em tudo que ela faz. Ela precisa da Mai como mãe. Então, eu como mãe, o que eu faço? Estudo junto. Ela estuda mais que eu, obviamente, mas eu preciso entender mais ou menos o que tá rolando pra dar pra ela um caminho. Então, eu acredito também que as mães se interarem, estudarem, procurarem saber o que tá fazendo... Toda a história por trás daquilo, a história da moda, a história das pessoas, da comunidade que cerca, pra estar investindo nisso. Inclusive, eu juntamente com a Fashion Runway, nós trabalhamos dando essa assessoria para as mães que se sentem um pouco perdidas nesse meio. Vou dar o seu exemplo, Alice. A gente pegou você para revista e para assessoria, te vestiu de um jeito que provavelmente você não se vestiria. Dá para você a oportunidade de navegar em outros mares, de usar outras roupas, de se expressar de outra forma. É importante até para você, não só como modelo, porque isso te agrega no currículo, mas como pessoa também. Você se dar essa oportunidade desde criança de usar outras coisas que provavelmente você não usaria e trazer isso para dentro de você no seu currículo e transformar, porque assim, toda modelo, ela tem que estar disponível a ser multifacetada. Então, assim, você precisa vestir muito bem o vestido, aqui eu tô falando como modelo, não como pessoa, assim, como influenciadora. Você como modelo, você tem que saber vestir muito bem o vestido, mas se eu precisar de um ensaio urbano, você incorporar aquele personagem. Hoje em dia a gente vê a Safira, acha muito fácil, mas isso foi um processo de uma construção que a gente foi construindo ao longo da carreira dela e que dentro da assessoria a gente dá essa oportunidade das crianças estarem construindo isso para mostrarem para o mundo. Por exemplo, você, Alice, me diz, o que mais você gosta de usar e postar no Instagram? Seu estilo pessoal. Como assim? Tem alguma roupa que te faz te sentir melhor? Modelagem, cor, estilo? Não. Você gosta mais de se vestir como princesa ou você gosta mais do jeans rasgado? Eu gosto dos dois. Mas tem algum que você deve gostar mais? Tipo, eu não sei se isso é jeans rasgado. Mas eu gosto muito... Tipo, eu gosto de calça, mas também... Eu também gosto de saia. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, não tem muita preferência. Mas assim. você gosta mais de jeans ou de peças mais clássicas, assim, mais romântica, mais princesa? Uma saia de tecido ou uma saia jeans igual uma calça jeans? Eu gosto de short jeans com uma blusa normal. Então Sim. você gosta mais de roupa casual. Isso aí. Entendi. Eu, particularmente, também sou mais casual. Totalmente diferente da Safira. A Safira não tem nada de casual. Eu sou o casual em pessoa. Tudo que eu puder botar um jeans e uma blusa branca, um tênis, eu vou colocar. Eu Entendeu? já acho que a Rebeca tem cara mais Você, clássica, conta, né? Rebeca. Eu sou mais clássica. Tem eu cara prefiro- de princesa. Eu prefiro um vestido, às vezes até uma saia, né, de tecido. Umas Babado. coisas, com babadinho. Às vezes, assim, não sou muito do estilo, muito jeans, mas eu gosto Aham. muito do estilo Brilho. jeans. Muito brilho. Se não for pra brilhar, eu não vou. Ai, se não tiver brilho, eu não vou. Falo essa frase desde quando eu era muito nova. E eu acho que algumas calças, assim, né, de tecido, né, sem ser jeans. Tecido. Eu acho a coisa também, a É coisa bem mais clássica, linda. né? Aqui a gente tem dois estilos, Dois. o clássico E o casual. numa ponta É, e outro e na outro não. outra ponta. Isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, a Rebeca, que é esse estilo princesinha, se a gente fosse trazer pra dentro da assessoria, eu te vestiria totalmente ao contrário. Eu colocaria ia um look botar bem skatista nela pra isso, poder uma calça usar bem bem, com a blusa rasgada, do ateliê. Um boné de lado, entendeu? Um negócio diferente, porque seria bom mostrar realmente você é muito facetada. Já a Alice
vestiria ela de outra, boneca. como a gente também fez com o borro. Então, um chapéu, umas peças de palha, Você negocinho. ficou bem bonita, Alice. Eu acho que Ficou. você deveria vestir nesse estilo também. Eu gostei. Eu amo, assim, não é que eu não gosto, né? Então fazer um style street. Pra Gente, você olha isso ver, aqui. uma calça bem largona, minha camisa do ateliê vai ficar ótima. Gente, olha isso daqui. Olha, a roupa parece ser normal, mas aqui do meu lado ela tá Cheia de brilho. Dá pra ver um monte de brilho aqui. Entendeu? Tecido, né? Ai, Um lurex. parece até que eu sou duas pessoas. Eu sou bipolar, porque uma hora eu gosto do estilo mais jeans, né? Do estilo mais Confortável. confortável, um estilo mais... Às vezes eu meto uma gótica, um boné de lado, não sei o quê, um óculos Eu bem sei como escuro. é. Aí o A Safira outro... tá nessa fase. E o outro eu sou mais princesinha, mas gosto de usar alguma coisa no cabelo, deixar meu Mas cabelo isso é bom, você normal. tá aberta a experiências, a novos Também sou estilos. muito bipolar. Também. Ai, meu Deus. De um lado a outro, né? Por exemplo, você pode muito bem navegar em vários mares, mas sempre vai ter uma preferência. Não tem jeito. Não é que vocês não usariam. Aqui, a primeira pergunta eu fiz essa. Tem alguma coisa que você não usaria de jeito nenhum? Vocês falaram a bolinha. Mesmo ela sendo princesinha e você no estilo casual, ambas concordaram de que bolinha vocês não usariam. Isso não tem nada a ver também com a oportunidade, de repente, às vezes é a forma que você usa. Eu falei bolinha, vocês podem ter pensado num vestido ou uma calça preta com bolinha branca. Mas e um lenço amarrado no pescoço igual a tia Carol? Vou fazer um Preto lenço com de uma bolinha, entendeu? Já dá um up, uma calça jeans com uma blusa branca e um lencinho amarrado, entendeu? Então assim... Tipo, o negócio não é uma bolinha. Tipo, você colocar Vai um ter vestido... muita bolinha. Você colocar um vestido preto Hum. com 300 bolinhas brancas. Mas aí você já tá indo pra festa É, Isso. Aí Eu você fiz já um- não tá no evento. tive porque, um ó, vou dar aniversário. exemplo, o borro, desculpa cortar, o borro, por exemplo, eu falo borro, a primeira coisa que vem na cabeça é aqueles negócios que você vê no Brás, que é aquele coisa marrom cheia de babado, um cinto da Xena, né, um cinto de cavalo aqui na frente, e vocês viram a Safira usar o borro de uma forma totalmente diferente e ainda assim é borro. Então, às vezes, não é o que é a forma que você usa. Pessoal de casa, coloca aqui nos comentários pra gente qual estilo vocês mais gostam. Falamos aqui sobre vários estilos, casual, romântico, princesinha. Quero saber de vocês, qual estilo que vocês mais gostam? Gente, comenta, porque os 3 estilos mais comentados vamos publicar no nosso Instagram. Vai rápido. Vamos ao Big Fun. Sem pensar. Valendo. Começando com você, Carol. Uma peça de acessório infantil que nunca saiu de moda. Caraca, a pergunta é difícil, mas eu hoje vou com mix de pulseira. A maior tendência para 2025 em moda infantil. Cara, a tendência do momento é o lenço e a bandana. E um sonho para o ateliê moda infantil. Um passo de cada vez eu tô chegando lá, que é se tornar uma loja multimarca. Preparada, Mai? Valendo. Estilo de roupa preferido da sua filha? Ela é muito eclética, mas no momento ela tá nessa do blusão, né? No blusão, com a calça larga, enfim. O acessório que não pode faltar no look dela. Lenço. Pelo amor de Deus, eu brinco. E Ou brinco, se fosse uma peça de roupa, qual peça você seria? Um tênis. Eu seria um lenço. Eu seria uma saia. Eu seria uma calça jeans. Temos um look completo. Podemos sair daqui prontas. Só faltou a blusa. Poxa, Eu dou uma blusa. Vocês duas são maravilhosas. Aprendemos muito. Alice, acho que esse programa vai servir de inspiração para muita gente. Com certeza. E coloquem o acessório favorito de vocês aqui embaixo nos comentários. Vocês aí de casa já participaram de alguma campanha em moda infantil? Bota aqui embaixo. Meninas, falem aí o Instagram de vocês. Eu quero agradecer a vocês duas pela oportunidade, agradecer as pessoas que estão assistindo, espero que tenham gostado. Meu Instagram é @SafiraGaldino, que é o meu Instagram juntamente com a Safira. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse universo de acessórios. Obrigada, pessoal que está em casa. Segue lá quem ainda não conhece a gente, o ateliê, @ateliê da moda infantil. E foi um prazer estar aqui com vocês, meninas. Obrigada.
Tchau, pessoal! Tchau!